Olá, meus amados irmãos, irmãs e professores da Escola Sabatina, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e que a paz de Cristo esteja com todos nós nesse dia maravilhoso que Ele nos preparou. Amém? Vamos então a mais um estudo da Escola Sabatina, hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Tema de hoje, escrito em pedras. Querido ouvinte, de acordo com Josué, capítulo 8, dos versículos 32 a 35, essa passagem detalha a cerimônia de renovação da aliança em que Josué, após a vitória sobre Ai, gravou as palavras da lei de Moisés em pedras. E a congregação de Israel, incluindo estrangeiro, foi dividida para ouvir a leitura pública das bênçãos no Monte Gerizim e das maldições no Monte Ebal. Este ato simbólico reforçou a obediência à aliança e a importância de reconhecer a lei de Deus para a obtenção de bênçãos, não apenas para os israelitas, mas também para os que viviam entre eles. E aqui separei alguns pontos-chave de Josué, capítulo 8, dos versículos 32 a 35. Escrita na pedra. Olha que interessante. Josué copiou a lei de Moisés em pedras no Monte Ebal, seguindo as instruções dadas anteriormente em Deuteronômio 27, versículo 1 a 14. Pois isso serviu como um monumento físico da aliança. Pois o povo foi dividido em dois grupos. Metade ficou em frente ao Monte Gerizim e a outra metade em frente ao Monte Ebal, de acordo com a ordem de Moisés para as bênçãos e maldições. E Josué leu toda a lei, incluindo as bênçãos e maldições para toda a congregação, que incluía homens e mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. E aqui, esta cerimônia foi uma demonstração pública em um lembrete do resultado da obediência, bênçãos e da desobediência, que inclui maldições, estabelecendo um contraste visual claro entre os dois montes. E aqui o evento serviu como uma renovação da aliança entre Israel e Deus, especialmente após a recente vitória sobre Ai, pois o ato de priorizar o culto e o aprendizado da lei, demonstrando a importância de confiar em Deus e não apenas nas próprias forças. Pergunto, qual é o significado do ato descrito nestes versos e o que ele nos pode ensinar hoje? Pois bem, é que a leitura pública reafirmava o compromisso do povo diante da lei e mostrava as bênçãos e maldições decorrentes da obediência ou não. Para nós hoje, a fidelidade à palavra de Deus tem a mesma validade de compromisso, pois esse compromisso, sendo reavivado no coração do povo, iria garantir a presença divina diante dos futuros combates que viriam, pois todos já estavam sabendo que a desobediência significava maldição por aquilo que acontecera com Acã, pois agora era consagrar-se e ir para a luta com Deus no comando. Outra pergunta, por que era necessário escrever uma cópia da aliança em um momento visível a todos, como está escrito em Deuteronômio capítulo 4, versículo 31 e capítulo 6, versículo 12, capítulo 8, versículo 11 e 14, e lá no livro 2 Reis, capítulo 17, versículo 38 e por fim Salmo 78, versículo 7. Nessas passagens encontramos a resposta que pode nos orientar dizendo: a cópia da lei ser escrita em pedra seria para que as pessoas
nunca se esquecesse do compromisso de fidelidade que fizeram diante de Deus. Pois nós, como homens e mulheres de Deus, nos esquecemos facilmente daquilo que não temos muito contato. Por isso, Deus ordenou que tudo fosse ensinado ao povo, muito mais do que uma só vez, inclusive dentro de casa. A família deveria renovar sua fidelidade a Deus e à sua lei. Pois é fundamental, meus amados, enxergar essas ocasiões não apenas como momentos de consagração pessoal, mas também como oportunidades de renovação coletiva da nossa fidelidade a Deus. Em uma sociedade cada vez mais voltada para individualismo, é essencial redescobrir o poder de pertencer a uma comunidade que compartilha a mesma visão do mundo, valores, crenças e missão. Pergunto, por que é tão fácil esquecer do Senhor e confiar apenas em nossas forças, especialmente quando tudo vai bem? Eu respondo para vocês, porque quando tudo vai bem, nós como seres humanos achamos que não precisamos incomodar a Cristo, porque achamos que já temos o suficiente e por isso esquecemos sim do Senhor Jesus. Ellen White comenta no seu livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 13 e 14, ela diz o seguinte: embora as pessoas acumulem teorias e especulações tentando opor a ciência, a revelação e anular assim a lei de Deus, o Espírito Divino, com existência sempre crescente, receitará o preceito que diz: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a quem? A Deus, ao Senhor, o Todo-Poderoso. Queridos irmãos, que nós possamos adorar ao único Deus e Senhor, que é o Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim e por vocês. Que nós nunca esquecemos disso, somente Ele que nos deu o poder e toda a glória para prosseguir firmes no caminho do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Convido você a orar comigo nesse momento. Pai querido, Pai santo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos mais e mais entendermos essas lições tão profundas que nós necessitamos. Que o Senhor nos ajude a prosseguirmos firmes. Por favor, se porventura fizemos alguma coisa de errado que não te agradou, que o Senhor nos perdoe. Abençoe poderosamente a todos nós, nos dê um dia feliz, abençoado na tua santa presença. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.